O último jogador. Eu era o único que restou. Eu era a única esperança de ganhar esse jogo. E eu só tinha 10 minutos. Não acendi a outra vela, apenas a minha. Ter que controlar 2 velas acesas em mãos era um obstáculo, não uma vantagem. A risada suave do rei ficou indubitavelmente impressionada. Sacrificando uma vantagem que seria um obstáculo para uma posição mais segura. Eu refleti. Não pensei que você veria através desse truque. Espere. Se ele sabia que eu veria isso, ele deve ter também algum outro tipo de plano B. Eu já estava me levantando, a vela apertada firmemente em minhas mãos quando meus amigos começaram a avançar. Para onde foi o rato? Não estava mais ao meu lado. Eu estava procurando freneticamente meu amigo que me ajudou quase todo o jogo quando vi o rosto de Josie. Cabelo branco, pele pálida, olhos afundados em sua cabeça. Ela estava sorrindo tão largamente que sua pele parecia rachar. Benny estava ao lado dela. A única diferença era que sua pele estava com um tom um pouco mais brilhante. Greg e Carlton estavam dos 2 lados, todos sorrindo para mim, tão largamente que suas bochechas estalaram. Eu quase gritei, mas minha boca permaneceu fechada. Eu segurei a vela na minha frente, como um tipo de proteção escassa. Meus amigos pararam, ainda sorrindo para mim com os olhos arregalados. Suas pálpebras nem sequer tremeram. Algo passou pelo meu pescoço, lentamente arrastando-se pela minha nuca. O ar quente passou pelos meus ouvidos. Gavinhas finas e duras lentamente se enrolaram no meu ombro. Deixe-me mostrar. O rei sussurrou. Deixe-me mostrar o que é ter medo. Fechei os olhos com força. Então ouvi meus amigos rindo com vozes roucas e o lento arrastar de seus passos. Quando minhas pálpebras se abriram, o rosto de Josie estava a centímetros da vela. Eu tropecei para trás, quase caindo. Eu pensei que iria colidir com a coisa atrás de mim, mas não o fiz. Continuei caminhando de volta, longe dos meus amigos até atingir a parede. Onde diabos estava aquele rato? Meus amigos pararam. A luz verde e doentia começou a cair suavemente sobre eles. Eu olhei para cima para ver buracos no teto. O céu estava ficando claramente visível e o sol verde que flutuava sobre ele encheu o céu inteiro, ficando cada vez maior a cada segundo que passava. Eu podia ver as células pulsando como um coração. Então, lentamente, o sol começou a encolher, parecendo se decompor. Então um clarão ofegante de luz que se expandiu. Cobri meus olhos tentando bloqueá-lo. Eu aprendi recentemente que leva 7 minutos para que a luz do sol alcance a terra. Esse conhecimento primeiro me fez pensar que estava prestes a morrer. Então percebi que nada ainda havia acabado. Eu olhei de volta. O sol não havia mudado. Um truque ruim, disse o rei. Admito. É claro que um dia o sol que orbita os humanos morrerá e consumirá todo o seu planeta. Será hoje, amanhã, na vida dos seus netos. Quem sabe, isso te perturba à noite? Às vezes sim, mas eu não conseguia dizer uma palavra. Um barulho na minha frente chamou minha atenção. Meus amigos estavam se mudando novamente. Fiquei segurando a vela, mantendo-as afastadas depois que ela se apagou. Em alguns segundos eu seria capaz de reacendê-la, mas eu não consegui tirar os olhos dos meus amigos. Benny começou a separar-se do grupo, passando para o lado. Eu mantive minhas costas contra a parede enquanto me afastava, depois parei. Greg e Carlton estavam lentamente se arrastando para me cortar. Olhei de um para outro. Josie, Carlton, Greg e Benny, todos olhando para mim com um sorriso largo e os olhos sem piscar, tentando formular um plano. Então algo me ocorreu. Nenhum deles ainda encostou em mim. Eles tiveram muitas oportunidades, mas não se arriscavam. Por que eles não? A menos que... O rei só precisa que eu gritasse, que eu cedesse. Ele não precisava me machucar. E me machucar para gritar comigo seria um tipo de trapaça. Não contaria como um medo real. Contaria? Dei um passo à frente devagar. Meus amigos recuaram. Dei outro passo e eles também. Lentamente continuei andando até que a vela gorda e alaranjada estivesse aos meus pés novamente. Inclinei-me, peguei e acendi com a outra vela e coloquei aos meus pés. Meus amigos ainda estavam sorrindo para mim, sem piscar, me cercando.
Mas meu medo deles não evaporou completamente, mas diminuiu. Você entendeu. O rei sussurrou. Você entendeu o segredo. Muito astuto. Muito astuto. Que estranho alguém tão jovem ser tão astuto. Tão astuto. Com tanto autocontrole e resiliência quanto você. Mas por quê? Eu fiquei tenso. Por que você teria esse talento? Você já nasceu com ele ou... O rei soltou um zumbido silencioso. Ou foi nutrido? Eu me virei, passando por um dos rostos sorridentes e escálido para o outro. Quem nutriu seus talentos? O rei sussurrou. Eles quiseram fazer isso? Foram seus pais? Meu cabelo começou a ficar arrepiado. O rei pareceu pressionar sua vantagem. Você ama seus pais? Eles sabem que você está aqui? Sabem que você está jogando o jogo da meia-noite? Mordi meu lábio inferior com força. Um pequeno fio de sangue escorreu pelo meu queixo. Tenso, disse o rei, sem provocá-lo. Você não sente medo fácil. A próxima vez que ele falou, foi bem perto do meu ouvido. Você já quis matar alguém? Minha respiração ficou presa na garganta enquanto eu inalava profundamente minhas narinas. Isso te assusta? Ser forçado a matar alguém? Eu não pude responder. O rei cantarolou novamente. Entendo. Esse é seu medo. Alguém tão jovem quanto você não deveria ter esses desejos. Isso assusta você. Ele foi gentil enquanto falava. Em seu coração, você deseja encontrar as pessoas que te machucaram e fazê-los forçá-los a tirar suas próprias vidas. No seu coração está uma escuridão rara encontrada em um coração tão jovem. O rei fez uma pausa, então ouvi sua voz silenciosamente sussurrar. Entendo. Em uma única instância, a sala inteira ficou em silêncio. Como quando o jogo da meia-noite começou, quando não conseguia nem ouvir-me respirar, nem as próprias batidas do meu coração. Então risos começaram a encher a sala. Um riso doentio, torcido e zombeteiro. O riso era idêntico ao meu. Senti algo deslizar sobre meus ombros, mas não me arrepiou porque eu já estava coberto de arrepios. É estranho. Enquanto eu estava apavorado quando o jogo começou, depois de passar quase uma hora inteira sem medo, mas senti mais vontade de gritar. Eu me senti quase insensível ao medo. Disse o rei. O tempo está passando rapidamente, mas isso era inevitável. Logo, uma ameaça vazia de medo deixa de ser eficaz, deixando um recurso. Algo agarrou meu ombro e me virei instantaneamente esperando não ver nada. Eu só vi juntas de dedos torcido terminado em unhas pretas curvando como garras. Preencha seu medo. Fui puxado para trás e jogado para o chão com facilidade. Minha vela caindo das minhas mãos e aterrissando no chão. Apareceu instantaneamente. Eu pisquei em um choque e vi uma coisa em cima de mim. Era uma pessoa cinzenta e mal formada, com lábios rachados em vários lugares, revelando dentes retorcidos que os pressionavam. Filas de dentes cresciam nas gengivas atrás dos lábios, enquanto dois olhos brilhantes, ambos da cor que eu não podia citar, me encaravam. Este era o rei dos terrores, não era? Eu estava apenas olhando para a cabeça dele, mas isso foi suficiente para qualquer coragem que reunisse e começasse a me deixar. E agora? O rei disse suavemente, agachando-se. Meus amigos estavam atrás dele, imitando seus movimentos com uma precisão estranha. Finalmente vi algo nos olhos vazios. A mesma coisa que eu pude ver nos olhos do rei. Aquele mesmo pequeno brilho. Seus lábios não se moveram enquanto ele falava. O jogo vai acabar agora. Eu podia sentir cordas orgânicas nos unindo, como vermes que deslizaram pelas minhas pálpebras e entraram na minha cabeça. Um grito estava começando a subir na minha garganta. Foi nesse momento que o rato voltou.
A primeira coisa que eu ouvi foi o cortejo estridente dele e depois um uivo enfurecido antes que houvesse um imenso trovão. Então, um conjunto de portas que não havia notado antes na minha pressa se abriu e um homem com uma barba horrível atravessou, correndo em direção ao grupo na minha frente. Eu vi algo preto passando por seus pés enquanto ele passava por Greg e Josie. O rei se virou por um momento e depois desapareceu. Tão perto, ele pensou. Estava tão perto. Foi quando o despertador de Greg disparou. Não sei exatamente o que aconteceu a seguir, só que quando o asilo começou a tremer, as paredes caíram. Não as paredes do prédio, mas como pedaços do mundo ao meu redor. Até os átomos começaram a cair como lama molhada deslizando pela janela. O que foi revelado foi uma massa vasta e fervilhante de... A coisa mais próxima que eu posso comparar é uma larva. Mas isso também não está certo. O que quer que fosse, estava dormindo. Eu fui apenas no limite da minha visão. Eu mal percebi isso, então um par de pés pequenos subiu pelo meu braço e pelo meu rosto, bloqueando minha visão novamente. Quando o rato saiu do meu rosto, meus amigos e eu estávamos de volta à cela onde tudo tinha começado. Todos estavam desmaiados, deixando-me o único a ver que suas velas haviam derretido até o fim. Eu tive que esperar a que eles acordassem antes de sairmos. Nenhum deles tinha lembrança do jogo da meia-noite ou o que aconteceu depois que as velas deles se apagaram pela primeira vez. Nenhum deles me perguntou o que aconteceu. Não posso contar a eles. Quando saímos, eu não pude deixar de olhar por cima do ombro de vez em quando. Os grafites deixados por outros visitantes serviram como lembrete de que não fomos os primeiros a vir aqui ou a sair. Eu me perguntava sobre aquele homem misterioso que de alguma forma esteve conosco durante o jogo. Não tenho muita certeza se imaginei tudo. Às vezes, à noite, eu ficava acordado, com muito medo de dormir. Eu aprendi a perder o medo das coisas mundanas, apenas para ter certeza de que o rei dos terrores não se satisfaça. Eu nunca pensei que isso me ajudaria com algo assim. Quando saímos do asilo, considerei como me sentia em relação a Josie. E honestamente, eu não conseguia imaginar nada acontecendo entre nós. Éramos jovens e melhores amigos. É assim que ficamos desde então. Mesmo que meus amigos não se lembrem do que aconteceu quando jogamos o jogo da meia-noite, eu senti que ele nos uniu de alguma forma, fortaleceu nosso vínculo. Eu não poderia ter sido o único a notar, mas eles nunca disseram nada. Às vezes, quando vejo um rato, ele fixa seu olhar no meu e apenas fica lá, me encarando por alguns breves momentos. Esses ratos, eles nunca piscam.